cultivando os frutos do Espírito por meio do trabalho doméstico. Por Kimberly, do blog One Homely House. A virtude não é apenas para pessoas santas. Aqui está um guia que pode ajudar as donas de casa a praticarem a virtude na vida cotidiana. Provavelmente, todas nós já ouvimos o ditado: o lar é uma escola para a virtude. Normalmente, isso é dito com as crianças em mente. O lar é onde elas aprendem os rudimentos da virtude e valores morais, conhecidos como bom comportamento nessa idade. No entanto, as crianças não são as únicas pessoas que passam a maior parte do tempo em casa. As donas de casa têm a tarefa de criar lares para suas famílias. As mães também têm a responsabilidade de instruir seus filhos e dar o exemplo da virtude. Toda dona de casa, independentemente de ter ou não filhos pequenos em casa, pode aprender algo da escola da virtude que é o lar. De fato, existem várias virtudes específicas que são particularmente adequadas ao papel de uma dona de casa e que podem ser cultivadas por meio dos deveres diários de cuidar do lar. Os frutos do Espírito. Existem tantas virtudes diferentes sobre as quais poderíamos falar quando se trata de cuidar da casa. A hospitalidade é uma ótima, por exemplo. A gratidão é outra virtude indispensável para donas de casa. Depois, a paciência, gentileza, humildade, beneficência. Por onde começar? Vamos começar com os frutos do Espírito. São Paulo descreve as características de uma pessoa que é cheia de graça e vive de acordo com a vontade de Deus. Essas características são conhecidas como frutos do Espírito e tradicionalmente são 12: caridade, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, longanimidade, brandura, modéstia, fé, continência e castidade. Às vezes, nos deparamos com uma lista mais curta, de 8: amor, alegria, paz, paciência, gentileza, bondade, mansidão e fidelidade. Essas características da santidade podem ser evidentes em qualquer homem ou mulher que esteja se esforçando para seguir a vontade de Deus. Mas isso não significa que elas simplesmente aconteçam. Certamente não. Elas podem parecer fáceis para algumas pessoas, mas todas as virtudes devem ser praticadas, ou não são virtudes de forma alguma. Caridade. A caridade começa em casa. Madre Teresa sabia bem que as virtudes devem começar na esfera mais comum e íntima da vida, o lar e a família. Esta é a base necessária até mesmo para virtudes heróicas de bravura ou amor sacrificial. Elas não aparecem do nada em tempos de provação. Elas devem ser nutridas nas tarefas mundanas e pequenas escolhas que fazemos todos os dias. As donas de casa podem cultivar a caridade, abraçando o seu papel no lar e na família. É fácil perceber a diferença entre alguém que não está feliz por estar preso em casa, com a cozinha, a limpeza e as crianças, e alguém que se dedica de corpo e alma a ser dona de casa, mesmo que não tenha sido sua primeira escolha. Esse ponto é especialmente importante, porque a escolha de amar nossas famílias é uma decisão que precisa ser tomada repetidamente, todos os dias, e às vezes, muitas vezes em um único dia. Isso significa que sempre há uma nova oportunidade de começar de novo, de dizer, sinto muito, e se esforçar mais. Como podemos crescer em caridade em casa? O amor é paciente, o amor é gentil, não é ciumento, nem orgulhoso, não insiste em seu próprio caminho. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera,
tudo suporta. O amor nunca acaba. Nossos lares e famílias são o lugar perfeito para praticar essa virtude fundamental, porque é o lugar onde tendemos a relaxar e baixar a guarda. Estamos familiarizados e confortáveis com nossos familiares. Nós os conhecemos e eles nos conhecem. Por causa disso, os relacionamentos familiares podem ficar tensos muito facilmente. Nossos irmãos e irmãs, pais e filhos podem nos machucar mais facilmente do que amigos casuais ou colegas de trabalho, simplesmente porque temos um relacionamento mais íntimo com eles. A caridade corrige as coisas quando as pessoas ficam chateadas. A caridade suaviza um semblante raivoso e afasta a melancolia do mau humor egocêntrico. Uma dona de casa que deseja praticar a caridade pode encontrar inúmeras oportunidades em sua vida diária. Ela pode infundir amor em todas as suas tarefas, lavar a louça intencionalmente e pendurar a roupa por amor às pessoas que sujaram a louça e mancharam as roupas. Ela pode transformar cada tarefa em uma oração e se esforçar para servir sua família, como a Mãe Santíssima serviu seu marido e filho durante aqueles muitos anos tranquilos em casa. A alegria. A alegria não é apenas um sentimento, embora geralmente seja retratada dessa forma. A virtude da alegria é mais como uma alegria sagrada do que emoções exuberantes. É preciso força de vontade, uma decisão consciente de ser alegre, mesmo quando não temos vontade. A alegria pode se tornar um hábito, e se torna um hábito, em pessoas que a praticam regularmente, e a alegria é um traço característico de muitos grandes santos. Essa virtude é importante para as donas de casa cultivarem, porque a esposa e mãe geralmente dá o tom para toda a casa, mesmo que ela não perceba. Sua atitude impacta o resto da família, positiva ou negativamente. Ao escolher ser alegre, as donas de casa enchem seus lares de sol. Se um simples sorriso concedido a um estranho pode ajudar muito a alegrar seu dia, então pense no impacto que praticar a alegria consciente todos os dias pode ter em sua família. Como exatamente uma dona de casa pode ser mais alegre? Isso pode parecer misterioso para algumas pessoas, mais do que para outras, dependendo do temperamento. Eu tendo a ser mais melancólica, então essa é uma área que preciso vigiar constantemente. Mas mesmo para aqueles de nós que não são naturalmente otimistas, existem maneiras simples e práticas de gradualmente se tornar mais alegre. Uma pequena maneira é aceitar o clima do dia com um coração grato. Esteja chovendo ou brilhando. Você pode escolher aceitar alegremente o que o dia trouxer, em vez de reclamar que seus planos foram arruinados. Outra pequena maneira de praticar a alegria é parar para apreciar coisas simples. A maneira como o sol brilha na sua janela, a delicada fragrância de uma flor, ou o frescor após a chuva, o sorriso encantado que ilumina o rosto de uma criança. Como você pode ver nesses exemplos, a alegria brota da gratidão, em dias em que você sente tudo menos alegre. Às vezes, a coisa mais útil é dar uma pausa no que quer que esteja fazendo, parar de pensar em pensamentos negativos e começar a contar suas bênçãos. Não conheço nenhuma maneira mais eficaz de acabar com o mau humor e começar do zero com um sorriso e provavelmente com lágrimas nos olhos. Paz. Assim como a alegria, a paz é frequentemente considerada algo que simplesmente acontece com você. Mas qualquer mãe pode lhe dizer que, quando você vive com crianças pequenas, a paz raramente é espontânea. Você tem que fazer acontecer. Paz
não é apenas ausência de conflitos. É algo positivo, não negativo. Paz é um estado de descanso, aceitação e confiança. Ela vem por meio da rendição da própria vontade à vontade de Deus. Pessoas pacíficas aceitam tudo, tanto o bom quanto o ruim, como vindo de Deus e permitido por sua providência. Elas não ficam ansiosas e preocupadas com muitas coisas, pois confiam que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso não significa que pessoas pacíficas sejam passivas o tempo todo, ou que sejam preguiçosas e não tentem melhorar a si mesmas ou suas situações. De forma alguma. A paz é uma disposição interior que pode ser praticada mesmo quando as circunstâncias exteriores são tumultuadas e exigem uma ação decisiva. Praticar a paz é como limpar o para-brisa do seu carro. Ele limpa a desordem das ansiedades e preocupações mundanas para que você possa ver para onde está indo. Assim como é ainda mais importante ter um para-brisa limpo quando o tempo está ruim do que quando está claro e ensolarado, é ainda mais importante praticar a paz interior quando a vida parece estar desmoronando do que quando tudo está indo muito bem. As donas de casa podem praticar a paz por meio da oração e meditação diárias, submetendo suas preocupações, ansiedades e desejos à vontade de Deus. Elas podem agir com um espírito pacífico, falando calmamente, em vez de deixar suas vozes aumentarem em momentos de exasperação. Se houver algo em sua vida que lhe causa ansiedade, considere se você pode ou não removê-lo ou desligá-lo. Talvez assistir ou ouvir notícias o deixe estressado. Ler o jornal ou obter notícias de uma fonte verdadeira, em oposição a tudo e qualquer coisa na mídia, pode ser uma boa alternativa. Se as mídias sociais corroem sua paz de espírito, é sensato limitar o tempo que você gasta nessas plataformas, ou deixá-las completamente. O que quer que seja verdadeiro, nobre, certo, puro, amável ou admirável, pense nessas coisas. Essas são as coisas que colocarão seu coração e sua mente em paz, quando você estiver balançando em um mar turbulento de emoções e preocupações. Gentileza. Gentileza não é uma virtude popular nesse momento. A tolerância relativista ocupa seu lugar na lista de virtudes sociais aprovadas. Mas tolerância está muito longe de gentileza. Ela diz: você pode dizer ou fazer o que quiser, desde que não tente impor restrições de nenhum tipo a ninguém. Supõe-se que ela acabe com o julgamento, mas na realidade julga severamente aqueles que são supostamente intolerantes a práticas ou crenças populares. A gentileza, por outro lado, não tem nada a ver com julgamento. É simplesmente estender a mão para outra pessoa com amor. Santa Teresa de Lisieux disse que fazer pequenas coisas com grande amor é como uma escada rolante para o céu. Por quê? Atos de gentileza mantêm você focado na outra pessoa e em suas necessidades, em vez do que você pensa sobre suas escolhas morais ou status social. A gentileza é uma maneira correta de colocar a caridade em ação. Ao praticar pequenos atos de gentileza regularmente, você começará a se concentrar menos em si mesmo e mais nos outros. Muitas pessoas se esforçam para se tornar menos egoístas enquanto buscam viver uma vida boa e virtuosa. Isso é algo muito difícil de fazer. Parece que quanto mais você tenta, mais você vê o seu próprio egoísmo.
Santa Teresa comparou a gentileza a uma escada rolante espiritual, porque é uma morte inconsciente para si mesmo. Ao praticar a gentileza, você não está pensando em si mesmo. Você não percebe que está se tornando menos egoísta, mas os hábitos egoístas desaparecem à medida que você começa a se concentrar mais e mais nos outros. Uma das maiores desculpas que as pessoas têm para a falta de gentileza é estar muito ocupado. Todos nós já fomos rudes em um momento ou outro, seja passando por um mendigo na esquina, porque você não queria se atrasar para sua reunião, não notando o caixa no mercado, porque você estava muito absorto no que precisava fazer, a seguir ou afastando seu filho, quando ele pediu uma história porque você estava no meio de alguma tarefa urgente. Encontrar tempo para ser gentil precisa se tornar um hábito para ser realmente eficaz. Algumas pessoas guardam um colar de contas no bolso como um lembrete. Sempre que fizer um ato de gentileza, deslize uma conta para outra ponta do cordão. O ponto não é tanto usar todas as contas de gentileza todos os dias, mas sim tornar a gentileza um hábito. Como donas de casa, muito do que fazemos todos os dias parece pequeno e insignificante. No entanto, com que frequência paramos para pensar em incorporar gentileza em nossas interações com familiares e outras pessoas? A gentileza não requer grandes feitos. Pode ser tão simples quanto reservar alguns minutos extras para preparar o almoço do seu marido antes que ele vá para o trabalho, ou para elogiar seu vizinho pelos canteiros de flores. Até os menores atos de gentileza são preciosos aos olhos do nosso Criador. Mansidão. Em um mundo onde as mulheres são instruídas a serem fortes e assertivas, uma esposa e mãe doce e terna é um lembrete silencioso do que a feminilidade foi criada para ser. Uma mulher doce é forte à sua maneira, o que é diferente da força de um homem. Força e dignidade são suas vestes. Fala das virtudes, da gentileza e da modéstia. Segundo o autor bíblico, essas virtudes são uma fonte de força e dignidade que são particulares às mulheres. Ambas exigem um tipo de reserva. Sua força é como as paredes fortes de um castelo, em vez da força de um exército indo para a batalha. Ambos os tipos de força são admiráveis, mas nenhuma pode ficar sozinha. O exército precisa de um lugar forte para recuar e se reagrupar, enquanto o castelo precisa de um exército para defendê-lo. As diferentes forças de homens e mulheres são complementares. Elas se apoiam e se complementam. Quando homens e mulheres reconhecem isso e trabalham juntos, o resultado é um relacionamento de bela harmonia. Se não o fizerem, os relacionamentos muitas vezes se tornam campos de batalha, onde ambas as partes lutam pela forma masculina de força. O elemento feminino se perde. Vale a pena notar que um homem doce e terno não é efeminado. Pelo contrário, é o melhor e mais masculino dos homens, que consegue ver o valor da mansidão e equilibrá-lo com uma forma mais aberta e ativa de força. Maridos e pais amorosos podem ser extremamente doces e ternos com suas esposas e filhos. Da mesma forma, as mulheres podem possuir um alto grau de força mais masculina, somente se estiverem enraizadas na feminilidade virtuosa. Santa Joana d'Arc vem à mente, entre outras mulheres sagradas. Quando as mulheres lutam pela força masculina sem ternura, isso muitas vezes degenera em agressividade e tirania, porque a base da virtude não está presente. Como as donas de casa podem praticar a virtude da mansidão? Palavras gentis acalmam a discórdia entre os membros da família, onde palavras duras despertam conflitos. Um toque suave transmite amor e respeito,
enquanto um tratamento rude seria frio e dominador. A fala mansa reflete uma mente e um coração centrados nas coisas mais elevadas, enquanto a linguagem grosseira reflete pensamentos básicos e pouco caridosos.